Salve Maria, salve José. Esse vídeo é diferente. Ele é para aqueles que têm filhos, netos, afilhados, para aqueles que têm contato com crianças e jovens. Nós vamos falar de um assunto muito importante, que é a vida espiritual e como ela é importante, desde a infância e durante a juventude. E um dos grandes problemas que eu percebi durante o tempo que eu trabalhei como professor, e foram 10 anos trabalhando principalmente com a disciplina de História, foi que grande parte, dos alunos, quando chegavam à juventude, não tinham uma vida espiritual, não tinham uma vida de oração, não tinham práticas devocionais. E o que acontecia? Acontecia que quando eles chegavam àquela idade tão delicada, faltava força para encarar os desafios que lhes são próprios. Faltava força para vencer aqueles dilemas morais, para vencer e permanecerem na fé. O que acontecia, infelizmente, é que ao chegar à juventude, muitos se desinteressavam da fé. Muitos até, infelizmente, acabavam abandonando a fé católica. Isso, os pais tinham esforço, batizavam a criança, ensinavam uma outra coisa, durante o tempo em família, colocavam na catequese para a primeira comunhão, depois até podiam colocar na crisma, mas só isso não era o suficiente para fortalecer espiritualmente a criança. É necessário que tenham uma vida espiritual, e desde a idade mais nova é importante uma vida espiritual. A gente percebe isso na vida dos santos. A gente vai ler a vida dos santos e fica impressionado como, desde pequeno, eles já tinham práticas espirituais, eles já tinham uma vida de oração, e como isso acabava sendo determinante para os caminhos que eles tomavam. Então, desde pequenos, sendo alimentados pela sua vida espiritual, acabavam se tornando grandes jovens e depois grandes adultos, que se tornaram esses exemplos que são para nós. A gente pode pegar isso da vida dos santos, nós vamos ver que a grande parte, tirando os que se converteram depois, mas eles foram educados desde o início, desde a sua vida familiar. Eles tinham uma vida de oração, uma vida espiritual. E é isso que eu quero falar neste vídeo de hoje. Eu quero ensinar práticas espirituais para que sejam, desde crianças ou até mesmo desde os jovens, praticadas. É muito importante o fortalecimento da vida espiritual para que depois, quando chegar à idade adulta, seja um adulto de fé, virtuoso e preparado para os caminhos da santidade. Então, todos nós que temos filhos ou então netos afilhados, nós temos uma grande missão, uma grande responsabilidade, a ajudar as nossas crianças e os nossos jovens pelos caminhos da salvação. A criança, o jovem sozinho, ele não vai conseguir saber quais são esses caminhos e o que ele deve fazer para conseguir atravessar estes caminhos. Nós vivemos tempos dificílimos para a infância, para a juventude, com grandes desafios, com grandes dificuldades. Então, o nosso papel se torna ainda maior. E eu queria mostrar quais as práticas que nós devemos exercitar nas nossas crianças, nos nossos jovens, que são a partir das lições de São João Bosco. Eu acho que ninguém melhor do que ele para nos ensinar. Ele que tinha tanto amor pela infância e pela juventude e tanto fez, ele tem lições preciosas que eu gostaria de passar neste vídeo. Então, na verdade, essas lições que ele dá são para a sociedade salesiana, são para a sua comunidade, mas acabam servindo para todos nós. Então ele fala o que deve ser feito na vida espiritual. Oração da manhã, oração da noite. Oração da manhã, oração da noite. Depois eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso. Ângelus, visita ao Santíssimo Sacramento. Então é Dom Bosco que está falando. Oração da manhã, oração da noite. Ângelus, visita ao Santíssimo Sacramento,
jaculatórias ao longo do dia. Aí ele fala também sobre a importância de uma confissão frequente e a oração do Santo Terço diário. Então ele deu 7 grandes passos para a vida espiritual. E aqui eu deixo, né, uma reflexão. Se você tem filho, neto, afilhado, quais desses 7 pontos, nessas 7 práticas, você já, né, estimulou no seu filho, você desenvolve, já se tornou algo habitual para eles? A oração da manhã é muito importante, né? Desde de começar do dia, ao acordar, oferecer suas primeiras orações, oferecer o seu dia, a sua vida a Deus, né? A Nosso Senhor e a Nossa Senhora, agradecer pela noite, né? Pedir força para vencer os pecados ao longo do dia, rezar as 3 Ave-Marias pela manhã, né? Já se tornou uma prática na vida do seu filho? A oração da noite, fazer um exame de consciência ao longo do dia, né? O que não foi bom, o que né, eu tenho que melhorar, o que foi feito que pode ser feito ainda melhor. Fazer a oração da noite entregando a noite, entregando o sono a Deus. Essas orações são feitas, oração da manhã, oração da noite, o Ângelus, nessa oração tão simples, mas tão preciosa, o Ângelus. Até Dom Bosco fala, né, o Ângelus antes e depois das refeições. Né, o Ângelus é feito, ou o Ângelus então é feito, né, nos horários habituais, né, se possível 6 da manhã, se não ao meio-dia, às 6 horas da tarde. É uma prática tão simples para começar com os filhos, e aqui, né, quando a gente está falando de filhos, vale de todas as idades. Então, né, você pode fazer com sua criança enquanto bebê. Você pode fazer com ele uma oração da manhã, oração das 3 Ave-Marias, quando acorda e quando vai dormir. Você pode fazer com o seu bebê. Pode fazer com a criança, né, com 1 ano. Vai ensinando o quanto eles aprendem rápido. Né? Pode ter certeza, você fazendo todos os dias, mantendo a perseverança, logo, né, aquele bebê que vai estar começando a falar, já vai estar sabendo, né, repetir as orações. Então o Ângelus já vai saber, né, responder. Como que vai ser bonito. Então, nessas 3 práticas, a visita ao Santíssimo Sacramento também pode ser feita desde de bebê. Você pode levar. Quantas graças vêm por meio da visita ao Santíssimo Sacramento. Né? Habitue, crie um hábito, se possível, todos os dias ir ao Santíssimo Sacramento com seu filho. Pode ser criança, pode ser jovem, não importa a idade. Né? Se seu filho já passou da idade, comece, né, a estimular essas práticas nele, por mais que você ache que já está mais avançado, não tem problema, são práticas para a vida inteira. São práticas para a vida inteira. Estimular a visitar o Santíssimo Sacramento, se possível diariamente, se não o máximo que for possível. As jaculatórias. O que são jaculatórias? São pequenas frases que nós vamos repetindo ao longo do dia e vão nos dando força ao longo do dia. Olha só que bonito, né? O que Dom Bosco diz? Todos os que se entregaram ao serviço do Senhor fizeram uso constante da oração, né, oração mental, vocal e das jaculatórias. Então é muito importante exercitar as jaculatórias. Né? Durante o dia, vai repetindo pequenas frases. Né? Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus, Maria e José. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. Vai exercitando essas pequenas frases ao longo do dia na criança, até que se torne um hábito. Porque ela vai estar o tempo inteiro na companhia de Deus. O tempo inteiro o seu coração vai estar vivendo na presença de Deus. É muito importante. Também é incentivada a oração do Santo Terço, o Santo Terço diário. Então, como essa prática é maravilhosa, é uma grande graça para as famílias, é uma grande graça para as crianças, para os jovens, como que dá força, né, para todos os grandes problemas, os grandes desafios que aparecem. Como o terço é a grande arma. Então, incentivar o terço diariamente. Rezar junto. Reze junto com ele. Claro, tem os pequenos que são um pouco mais, né, assim, exigem mais, a atenção é menor, mas vai rezando junto, com ele do lado, mesmo às vezes distraindo um pouquinho ali, vai acabando criando um hábito, uma rotina,
E aos poucos ele mesmo vai estar rezando, vai estar acompanhando, e que quantas graças virão na vida por meio da oração do Santo Terço. A confissão frequente. Como é importante, né? Estimular nossas crianças à confissão. Às vezes alguém, né, alguns já têm filhos na catequese para a primeira comunhão, mas acaba se tornando um hábito só confessar para a primeira comunhão, confessar para a crisma ou confessar uma vez por ano pelo mandamento. Não, Dom Bosco estimula a confissão frequente. Ele até fala: confessai-vos a cada 8 dias. É um ato de humildade dos mais agradáveis ao Senhor. Então, como é importante a confissão frequente das crianças e dos jovens, vai gerando neles, né, a humildade. E quantas graças vêm por meio da confissão. E aqui, né, Dom Bosco também ele estimula a leitura espiritual e a meditação. A leitura espiritual e a meditação. Olha só quantas dicas preciosas. É um verdadeiro tesouro. Né? Quantas preciosidades ele nos oferece para que a gente possa educar espiritualmente as nossas crianças e os nossos jovens. Por isso até já peço, se você conhece alguém que tem filho, neto, afilhado, compartilhe o vídeo, porque Dom Bosco, né, nos deu uma verdadeira riqueza espiritual aqui com o que nós devemos fazer. Para que a gente possa pensar: olha, eu já faço oração da manhã, ainda não faço, mas eu vou começar a fazer. Oração da noite não fazia o exame de consciência. O terço eu rezava de vez em quando. E a gente vai pensando, o que a gente já faz? Jaculatória, eu não tinha esse hábito, mas eu vou começar a ensinar uma jaculatória, né, para o meu filho ir repetindo ao longo do dia. Visitar o Santíssimo Sacramento como é importante, a confissão, a leitura espiritual. Nós temos muitos meios, com certeza. Se nós conseguirmos colocar estes pilares na vida de nossos filhos, como que eles vão estar fortalecidos, como eles vão dar grandes passos para a santidade, como vai ser importante, né? Desde criança fazendo isso, como vai ser importante para a juventude deles. Conseguindo colocar estes pilares na vida espiritual, como vai ser importante na vida adulta deles. Porque o que a gente viu, infelizmente, no Brasil foi uma debandada, né? Quantos jovens hoje já se perderam, quantos adultos abandonaram ou esfriaram a sua fé, é porque faltava uma vida espiritual. E nós temos os segredos aqui. Dom Bosco nos deixou os meios. Então, que nós possamos fazer um exame, né, um exame de consciência, o que nós já fazemos, o que nós não fazemos, o que nós podemos fazer melhor para oferecer para os nossos filhos, porque nós queremos a salvação eterna deles. E até, né, eu tenho os meus filhos pensando nisso, né, pensando neles, eu elaborei o meu livrinho de ouro. O meu livrinho de ouro, que eu peguei e fiz um compilado para que eles pudessem ter uma vida espiritual toda reunida em um só lugar. Então aqui, né, é um livrinho de ouro porque é um verdadeiro tesouro. Aqui estão reunidos, né, estes ensinamentos de Dom Bosco. Estão reunidos, né, as grandes orientações de oração dos santos, né, quais são as orações principais que se deve aprender, né, que as crianças e os jovens devem aprender. Para fazer esse meu livrinho de ouro, eu peguei e fui atrás. Eu fui lá atrás, no passado, tentar resgatar o que era feito, né, pelas crianças e pelos jovens, o que eles rezavam. Porque parece que antigamente, né, a vida espiritual era muito mais fecunda e hoje acabou se perdendo. Então eu montei este devocionário. Eu fui atrás de vários livrinhos antigos, né, esses livrinhos até são bem caros, né, muitos são difíceis de encontrar. Então estes livrinhos antigos eu fui comprando, né, e fazendo um compilado. Então, por exemplo, esse aqui era o Guia para o Céu. Esse aqui é o Caminho do Céu. Esse aqui é o Pequeno Adoremos para as Crianças. Esse aqui é a Luz Divina. Opa, Luz Divina. Esse aqui é o Manualzinho de Piedade. E este é o Rezai Sempre. Então eu peguei esses livrinhos, né, as orações que eles tinham, e fiz um compilado. Peguei o melhor de cada um, né, o melhor da oração de manhã de um, o melhor da oração da noite de outro, o melhor, né, da Via Sacra, o terço eu fui pegando, o exame, fui pegando tudo e reuni tudo, né, tudo isso que está aqui, né, o melhor da vida espiritual, né, do passado,
para a gente poder oferecer no presente para os nossos filhos. Então, aqui é o meu livrinho de ouro. Até o meu livrinho de ouro, né, como que ele começa? Ele começa, até aqui atrás tem ejaculatórias, para que a criança não é só pegar o jovem, ele vai memorizando essas ejaculatórias, ele vai aprendendo. Então começa com a oração da manhã, né, e tem um pouquinho de catequese antes, né? Quais são as devoções para cada dia da semana, quais as devoções para cada mês, porque é muito importante criar uma vida espiritual também nas devoções. Os dons do Espírito Santo, sacramentos, virtudes, mandamentos. Aí tem oração da manhã, tem oração para ser rezada ao longo do dia, tem oração da noite, tem orações para visitar o Santíssimo Sacramento. Então isso aqui é importante, né? Aqui já tem oração própria, as melhores orações para, né, a criança, o jovem já fazer a sua visita ao Santíssimo Sacramento. E eu fui colocando bastante imagens, até para ficar, né, ter um primeiro contato positivo, né, com um devocionário, para que cada vez fique mais habituado à utilização de um devocionário para a vida. Orações para a Santa Missa. Então esses livrinhos ensinavam como as crianças e os jovens deviam assistir à Santa Missa, o que elas deveriam rezar em cada parte. Então, por exemplo, aqui, ó, antes da consagração, qual oração? No prefácio, na elevação do cálice, antes da comunhão, o que deve ser rezado? Antigamente já sabia o que devia fazer. Qual oração? Assim se aproveitava muito mais. Se aproveitava com muito mais concentração, com muito mais piedade e se recebia muito mais graças da participação da Santa Missa. Hoje em dia o que a gente vê é, né, as crianças estão lá, às vezes vão, né, obrigadas, mas não sabem nem o que está acontecendo. E, né, não tem interesse, às vezes, porque não sabe o que está acontecendo. Não sabe o que tem que fazer em cada parte. E aqui já tem, né, parte por parte, o que deve ser feito, qual oração deve ser oferecida durante a Santa Missa. Aqui também tem um exame de consciência próprio para crianças e para jovens. E até tem aqui, ó, o exame de consciência, né? Como que é quando está em estado de graça, quando está em estado, né, com pecados veniais e pecados mortais. Então, meus filhos ficam muito impressionados com essa imagem aqui. Eles estão, né, várias vezes pedem para abrir para ver essa imagem. Né? Como que é importante ter essa noção, né, de pecado venial, pecado grave. Então, os mandamentos próprios para a infância e para a juventude. Um exame de consciência para que eles possam confessar. Porque não é simplesmente só falar, opa, Dom Bosco falou que é importante confessar sempre. Vai lá confessar. Mas como que ela vai saber o que é o certo e errado? Como ela vai saber o que ela fez, o que ela podia fazer melhor? Aqui tem o exame de consciência. Tem uma via sacra belíssima, própria para a idade de crianças. E aqui vão tendo as orações, né? O Santo Rosário. Então, o Santo Rosário, né, tem forma de versos, né? Maria concebe, antigamente se tinha assim, né? E ajuda muito a memorização, né? Maria concebe, o Verbo encarnado, que veio ao mundo remir do pecado. Saudemos a Virgem Maria. E sempre pede uma graça, respondendo com humildade ao anjo Gabriel. E peçamos-lhe a graça da humildade. Então sempre vai tendo uma imagem, né? Uma frase, um pedido. Tem o ofício da Imaculada, para que a criança aprenda desde sempre essa oração tão bela. E depois, eu gosto muito, né? Uma boa parte do livro é sobre, toda essa parte aqui, ó, é sobre a vida de devoções, como é importante desde cedo. Então, Santíssimo Nome de Jesus, Sagrado Coração de Jesus, Santa Chagas, o Preciosíssimo Sangue, mesmo que seja pequeno, mas para a criança saber. Então, por exemplo, aqui tem Precioso Sangue, tem um pouquinho de catequese e uma oração, aqui é o oferecimento a Jesus do Precioso Sangue. Sagrada Face, sempre um pouquinho de catequese mostrando a importância dessa devoção e depois pelo menos uma oração, para que a criança comece a lidar com essas devoções e passe a tê-las ao longo da vida. Quem sabe a importância das devoções sabe como é necessária para a vida espiritual, como é importante a vida de devoções. E assim vai tendo. E, né, depois, claro, não podia faltar orações pelas almas do purgatório e orações pelos pais, né? Muito legal ensinar as crianças a rezar pelos pais. E por fim, né, tem até um rito de bênçãos, para que a criança possa usar seus sacramentais abençoados. Este é um ponto valioso, né? As crianças usarem sacramentais, usarem uma medalha milagrosa, uma medalha de São Bento. Aqui tem, né, a bênção geral, a bênção do rosário, tem, né, um manualzinho de bênçãos para que ela possa usar
estes sacramentais de forma abençoada. Então eu queria deixar essa indicação, o meu livrinho de ouro. Tenha certeza que vai fazer a diferença na vida, de seu filho, do seu neto, do seu afilhado. É um ótimo presente para que a criança dê os primeiros passos na fé. Porque a criança ela precisa ser ensinada como viver a vida espiritual. E não basta, infelizmente, às vezes o básico do básico do básico, que era feito às vezes no passado. Nos tempos hoje são difíceis, nós precisamos ter que a vida espiritual seja firme. Com o meu livrinho de ouro vai ter todos os meios para ter e crescer na vida espiritual. E ele até serve para aqueles que já são adultos, que não tiveram ainda uma vida espiritual e querem começar a ter. E aqui tem os primeiros passos para uma vida espiritual. Até adultos podem usar, porque realmente ficou completinho. Um livro para você levar para a missa, você levar para viajar, você vai levar para a escola, vai levar para a faculdade, vai levar para onde for, o meu livrinho de ouro. Para quem quiser, o link está aqui embaixo, na descrição do vídeo, ou então pelo site www.salvemariasalvejosé.com.br. E por fim, eu queria deixar mais uma indicação, como a importância da leitura, como a importância dos bons exemplos. E aqui nós temos um livrinho também valioso chamado A Vida de São Domingos Sábio. São Domingos Sábio é um grande exemplo para as crianças, para os jovens, para todos nós. Com que amor ele viveu. Quanto ele tem para nos ensinar em sua curta vida. Então, aos que quiserem também dar este livrinho para as crianças, para os jovens, ensinar o exemplo de São Domingos Sábio, também nós temos na nossa livraria. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. É um belo kit, um belo conjunto para ser dado às crianças e aos jovens. www.salvemariasalvejosé.com.br. Adquira o seu, frete grátis para os 2 livros e presenteie. Com certeza é um grande incentivo para a vida espiritual e um grande meio de encaminhar os passos através da vida espiritual, da vida de oração e da vida de devoção das nossas crianças e dos nossos jovens. Salve Maria, salve José, Dom Bosco, rogai por nós, São Domingos Sábio, rogai